Então vamos dar continuidade aqui no nosso Sharei Teshuvah, no nosso Shara Teshuvah, perdão, no livro Orchot Tzadikim. Estamos falando aqui dos princípios da Teshuvah. São 20 princípios que Bezrat Hashem são a base, e a gente já deu uma olhada em algumas coisas muito importantes para a gente fazer, para conseguir ter uma Teshuvah sincera, uma Teshuvah verdadeira, a gente conseguir consertar todos os nossos atos e ter uma limpeza completa. Então vamos ver se hoje a gente termina todos os princípios da Teshuvah, e o próximo passo a gente vai ver 24 coisas que podem dificultar, que podem impedir a gente de fazer Teshuvah, apesar que está escrito que os portões da Teshuvah, eles sempre vão estar abertos, sempre a pessoa que quiser fazer Teshuvah, ele pode consertar os erros dele, não importa o quanto a pessoa pode estar afastada, o quanto a pessoa pode ter errado a vida inteira, sempre os portões da Teshuvah estão abertos, mas a gente vai ver que, infelizmente, tem coisas que podem colocar a pessoa numa situação de dificuldade para conseguir fazer Teshuvah. Só para lembrar o quanto a Teshuvah é importante na nossa Midah, que a gente faz todos os dias, a nossa reza silenciosa, a gente pede todos os dias para Hashem ajudar a gente a fazer Teshuvah. Então, isso ajuda um pouquinho a enxergar a importância da Teshuvah. Os nossos sábios fixaram como parte dos nossos pedidos pessoais que realmente a gente possa fazer uma Teshuvah Shleimah, a gente possa corrigir todos os erros e não só apagar, mas que a gente possa chegar num nível mais alto ainda de transformar os nossos erros em mitzvot. Então vamos no 10º princípio da Teshuvah. A gente parou no 9º princípio, hoje vamos dar continuidade. O 10º princípio é Leashiv Poaló, a gente voltar atrás os nossos atos. O que quer dizer voltar atrás dos nossos atos? A gente pode se arrepender, mas como que eu posso fazer voltar atrás os nossos atos? Então ele fala, quem sabe como a gente pode fazer isso? Estaquel Barayot, uma pessoa que olhou para coisas proibidas, para coisas que a gente não deve olhar, para qualquer coisa indecente. Itnaeg Beshahut Ainaim, a gente deve tentar se acostumar, sempre olhar para baixo, os olhos para o chão, evitam a gente olhar muita coisa que a gente não precisa ver, e não pode esquecer que tudo que a gente vê entra diretamente na nossa alma, porque os olhos, eles são a janela da nossa alma. Então, se a gente, infelizmente, a gente acaba se descuidando e olhando coisas que a gente não deveria olhar, isso tem um impacto negativo diretamente na nossa Neshama. De Lashon Hara, a pessoa que tropeçou em Lashon Hara, então quer dizer, ela falou coisas proibidas, ela denegriu uma outra pessoa, e a Sod Batorá, ele deve se ocupar do estudo da Torá para que ele possa purificar aquela boca que fez Lashon Hara, ele possa purificar ela através das palavras de Torá. O Bechol Eivarim Shechatá, com todos os membros, com todas as partes do corpo que a gente porventura possa ter cometido alguma transgressão, Ishtadel Lekayem Bahem Mitzvot, a gente deve se esforçar para utilizar essa parte do corpo para Bezrat Hashem poder fazer alguma mitzvah, e através disso a gente vai estar consertando esse erro que a gente cometeu. Vehen Amru Hachamim Matzadikim, e assim também os nossos sábios, eles ensinaram Beotodavar Shechotim Bomitratzim, da mesma maneira que, com as mesmas coisas que a gente transgrediu, com isso a gente pode consertar. É interessante que isso é um conceito, inclusive, que aparece em Kashrut. Da forma que você descacherizou um utensílio, assim vai ser a cacherização. Então, por exemplo, se você descacherizou através de uma água fervendo, a cacherização é através de água fervendo. Se a descacherização foi direto no fogo, a cacherização tem que ser direto no fogo. Assim também a gente vê na Teshuvah, da forma que, entre aspas, a gente se descacherizou, assim a gente deve cacherizar com a parte do corpo, com o ato que a gente fez errado,
a gente deve tentar agora fazer ao contrário, usar isso para transformar em mitzvot, em méritos. Ve'od amru hachamim, e assim também falaram os nossos sábios, Imasita havilot shel averot, ase kenegdam havilot shel mitzvot. Se você fez pacotes e pacotes de averot, então agora o conserto é fazer pacotes e pacotes de mitzvot. Raglaim nemarot larutz laverá, yemaru larutz ledavar mitzvah. Se a pessoa tem pernas que levam ela correndo para fazer averot, não só a pessoa fez uma transgressão, mas ela fez correndo, ela fez com alegria a transgressão, agora ao contrário, corre para fazer com alegria as mitzvot. Peixe de Bersará, uma boca que falou com desobediência, que falou com rebeldia contra Hashem, emet gerriko, que você coloque sempre emet, sempre verdade no céu da tua boca, o piv iftar berochma, e abre a sua boca sempre com sabedoria. Então tudo que a gente errou, tenta fazer agora com essa mesma parte do corpo, esse mesmo ato que foi usado para se rebelar contra Deus, agora usa isso para se conectar com Hashem. E Yadayim shofchot dan naki, aquelas mãos que derramaram o sangue inocente, iftar yadolani, abre as mãos para dar para o pobre, para ajudar uma pessoa necessitada, no aleino, alguém que tirou uma vida, agora que ele se esforce para dar vida para uma outra pessoa. Einai ramot yedaka vesharinai, uma pessoa que ele era orgulhoso, que ele é nariz empinado, que ele ande com a cabeça para baixo, para ele ter agora uma atitude submissa, uma atitude de humildade. Lev choresh machshavot avel, se você tem um coração que ele tem muitos pensamentos negativos, Belibo itzpon imrei Torá, no seu coração você deve tentar desejar coisas de Torá, desejar se conectar com Hashem e com as mitzvot. A errada sar, o 11º princípio da Tshuvá, Ripus Drahav, a gente buscar os nossos caminhos, os caminhos verdadeiros que a gente tem que caminhar na vida, como está escrito no Inyeihá, Narpesa Draheino Venarkora, que a gente busque nosso caminho e que a gente investigue, Venashuva ad Hashem, para que a gente possa de verdade fazer Tshuvá e voltar para Hashem. Ve'aripulso, o que quer dizer essa busca? Buscar nos nossos caminhos, a pessoa sempre deve estar verificando dentro dela mesma as transgressões que ela pode ter cometido na vida. Tem um fenômeno impressionante que a gente só consegue enxergar os erros dos outros. E eu li ontem uma frase que é muito verdadeira. O peso do nosso corpo, quer dizer, uma pessoa que pesa 60, 70 quilos, ela está carregando o dia inteiro esses 70 quilos. Mas quando a gente carrega uma outra pessoa de 70 quilos, uau, como essa pessoa é pesada. Peraí, o teu peso de 70 quilos não te incomoda, mas o peso de 70 quilos do outro é muito incômodo. Assim também é com as nossas averot. Quando são as nossas averot, a gente nem percebe as coisas que a gente faz de errado na vida, mas qualquer coisinha, uma vírgula que o outro fez de errado, imediatamente a gente já liga o nosso radar para perceber o que o outro fez de errado. A gente precisa mudar os parâmetros da nossa vida, para de ser tão rigoroso com as outras pessoas e começa a ser rigoroso com os teus erros. Procura em todos os seus atos o que você pode estar fazendo de errado para Bezrat Hashem você poder consertar. Veyesh bazet toelet leshloshat varim. Isso vai ter 3 benefícios diretos para a nossa vida. A gente sempre está verificando os nossos próprios atos. De novo, em vez de ficar olhando dos outros, que nem uma frase que eu mandei ontem, que toda vez que alguém fala mal de mim, eu peço para a pessoa rezar para que eu seja perfeito como ela, porque se está sobrando tempo da pessoa falar mal de mim, significa que ela já é perfeita, que ela não precisa melhorar mais nada na vida. Então, Bezrat Hashem, vamos começar a prestar atenção
nos nossos erros, para de ficar olhando a vida dos outros e começa a procurar as coisas que você precisa mudar a partir de hoje. Isso vai trazer 3 grandes benefícios para a nossa vida. Aehad, Sheiskor, Kol Advarim Shechata Bahem. Dessa maneira, a gente vai conseguir lembrar de todas as coisas que, eventualmente, a gente possa ter transgredido. Vai tvader al-kulam, e a gente vai ter a possibilidade de fazer vidui, de fazer a confissão para Deus. A gente tem que saber, parece que o vidui é uma coisa meio infantil, a gente ficar falando de todos os erros que a gente cometeu, acharno, bagadno, enquanto a gente bate no nosso coração, que é a fonte, né, de todos os nossos erros. Mas o vidui, ele fala que a vidui meikarei acapará, é uma das coisas mais importantes para a nossa limpeza espiritual. Um dos pontos principais, o vidui, para que ele serve? Se eu estou falando diretamente com Hashem, Deus, ele sabe mais do que eu quais foram os meus erros. Então, qual a ideia que está por trás do vidui? Você assumir teus atos, você assumir teus erros. Quando você verbaliza, você está materializando que você sim erra. Então, a gente vive naquela, como fala Shlomo Amelech, que o ser humano, ele é reto aos seus olhos. É sempre os outros que erraram. Mas quando eu faço o vidui, eu estou assumindo meus erros, eu estou aceitando, e aquele que modé veozev yeruham, aquele que confessa os seus erros, e ele abandona os seus erros, esse Deus vai ter misericórdia da pessoa. Acheini, o segundo benefício da gente sempre estar buscando os nossos erros, dos nossos atos, sheyedá kama yesh lo averot vechataim, que a gente lembre quantas transgressões a gente faz, quanta coisa errada a gente faz na nossa vida. O Bezei Yosif Arnaá, e com isso a gente vai conseguir aumentar nossa humildade. Da onde vem a gavá? Da onde vem o nosso orgulho de achar que eu sou melhor que os outros? A hora que você se olhar num espelho e você vai ver quantos erros que você faz também, você vai parar de se achar melhor que os outros. Olha quantos erros que a gente também comete na vida. Quem somos nós para ficar medindo, para ficar julgando as outras pessoas? Quanto mais a gente enxergar os nossos próprios erros, mais a gente vai conseguir aumentar a nossa humildade. Ve'ashlishi, o terceiro benefício que a gente vai ter, que afal pi sheu mekabel alav lazov kol het, mesmo que a pessoa, ele recebeu sobre si, que ele quer abandonar todas as transgressões que ele faz na vida, tzarich leidá advarim shechatá lehem, ele precisa ter claridade, ele precisa saber quais foram as coisas aonde ele errou, que dei lassod gader, para que ele possa fazer proteções. Toda vez que a gente faz uma transgressão, a gente se abre, a gente se expõe a esse tipo de haverá. Trazer um paralelo que a gente sempre usa quando a gente fala sobre tchuvá, uma pessoa que ele era um fumante. O fumante, mesmo que ele para de fumar, a tendência dele ter uma recaída é muito maior do que alguém que nunca fumou na vida. Alguém que passou pelos alcoólicos anônimos, ele se curou, Baruch Hashem, mas ele tem que tomar cuidado, porque é muito mais próximo ele ter uma recaída do que alguém que nunca bebeu se tornar um alcoólatra. Então, a pessoa que fez averot, ele já se abriu para o Yetzer Hará uma vez na vida, ele tem que ser muito mais cuidadoso a partir de agora, principalmente averot, que a pessoa, ele tropeçava muito, que ele caía muito, ele tem que fazer cercas de proteção, leizaher miotam dvarim, shenichal bahem, para que ele possa se cuidar de todas aquelas coisas que ele tropeçava na vida, que tsari hadam yoter shmirah, miotan averot orgal bahem, porque qualquer transgressão que a gente já se acostumou com elas, a gente precisa agora de muito mais cuidado, veshehem kalot beinav, lavor alehem, porque agora, aos olhos da pessoa, elas não são quando a gente se acostuma a fazer uma coisa errada, aos olhos da pessoa, isso já não é mais tão grave. Você já acostumou, já faz parte da tua vida, Deus nos livre, fazer uma transgressão, agora precisa de um esforço muito maior para a gente não cair de novo.
Ve'ayetzer sholet bahem, são áreas que, infelizmente, o Yetzer Hará, ele ainda tem domínio sobre a gente. Ve'u kerolê, e ele se assemelha a um doente. O que Sheu Matril Lehavri, e quando ele começa a se curar, um doente que ele está em recuperação, Tsarich Lizaher Mikama Inyanim, Shelo Yachziru Lecholió, ele precisa ser muito mais cuidadoso, quer dizer, uma pessoa, quando ele estava na UTI, Lo Aleino, ele está com certeza agora no risco de vida e morte. Baruch Hashem, ele já foi para o quarto dele, mesmo assim, ele está no quarto, ele tem que ser muito mais cuidadoso do que uma pessoa que, Baruch Hashem, está saudável na rua, porque a chance dele ter alguma queda é muito maior, a chance de ter uma recaída é muito maior. Kar Misheu Rolem Naverot, assim também, aquele que está doente com as transgressões, que Sheyatril Ashuv, quando ele começar o processo de tshuva dele, Tsarich Lizair Meod, ele precisa ser muito cuidadoso para não ter nenhuma recaída. Então, passa longe o exemplo que a gente sempre dá, uma pessoa que ele não comia comida kasher, ele é viciado naquele cheeseburger, mas Baruch Hashem, ele fez tshuva. Então, não passa na frente do McDonald's, porque você sabe que você pode acabar entrando lá dentro e comendo sanduíche. Uma pessoa que ele era um alcoólatra, não vai tomar o primeiro copinho socialmente, que daquele primeiro copo vem o segundo, vem o terceiro, vem o 10º. Então tem que tomar muito mais cuidado. A pessoa que estava acostumada a fazer averá, isso é parte dos princípios da tshuva. Ashnei Massar, o 12º princípio da tshuva, Sheyachkor veyedá godel haonesh lekol echad meavonotav. A gente precisa investigar e a gente precisa saber a grandeza do castigo de cada verá que a gente faz. O Be'ez e Averá Yesh Malkot, algumas averot da Torá, ela tem, a pessoa recebia chicotadas. O Mitat Beidin, tem, Deus nos livre, mas tem muitas transgressões da Torá que a pessoa antigamente tinha pena de morte. Se a gente entender que essa transgressão para Deus, ele criou a gente por bondade, ele criou o mundo, Olam Chesed Baneh, só para fazer bondade para a gente. Se esse Deus misericordioso tem transgressões que ele decretou pena de morte, é porque essa pessoa perdeu completamente através desse ato, ele perdeu a noção do que ele veio fazer no mundo. É melhor para essa pessoa ir embora. A pena de morte do Beidin é uma misericórdia para essa pessoa. São transgressões, por exemplo, assassinato. Um ser humano que matou outro ser humano, e de novo, a sangue frio, sabendo o que ele está fazendo, com aviso antes, com testemunhas, ele tem pena de morte. Por quê? Porque essa pessoa não tem mais sentido ele continuar aqui no mundo. O caret, Deus nos livre, quantas transgressões estão na Torá, que a pessoa tem um desligamento espiritual ou uma excomunhão espiritual, o que seja, qualquer um dos dois é terrível. Então, todas as transgressões da Torá, elas estão escritas qual é o castigo que vai receber. O que Sheyedá Godelahet, quanto mais a gente entender a grandeza do castigo, eu vou entender a grandeza da transgressão, quanto essa transgressão ela é terrível aos olhos de Hashem. E Marer Nibo Bevidui Veyosif Achnaá, aí a pessoa ela vai se amargurar por ter cometido um erro que é tão abominável aos olhos de Hashem, e com isso ele vai aumentar a humildade dele, e Bezrat Hashem, ele vai conseguir consertar os erros que ele fez na vida. A Shloshá Asar, o 13º princípio da tshuva, Sheiyu Averot Akalot Domot Beinav Kahamurot, que a gente considere as transgressões pequenas tão graves aos nossos olhos como as transgressões graves. Tem que ser muito pesado, mesmo uma transgressão pequena, ela deve ser pesada aos nossos olhos, como as transgressões mais graves que a gente pode ter feito na vida. Kegon Istaklut Benashim, por exemplo, pessoas que não cuidam dos olhos, que
olham na rua para pessoas vestidas de uma maneira imodesta, a pessoa não se cuida de olhar coisas proibidas, o learbot mahem dvarim, ou pessoas que não se cuidam de se expor com pessoas do sexo oposto, e que isso, por exemplo, uma pessoa casada, que ela com kalut rosh, com falta de seriedade na vida, ela não se cuida, Deus nos livre de adultério, ela não se cuida de ter conversas com outras pessoas casadas também, conversas frívolas, tudo isso é kalut rosh, isso são coisas graves, odvarim betelim, até mesmo ficar falando besteiras, ficar falando vanidades, porque transgressões pequenas podem levar a coisas maiores, a transgressões muito maiores. Se a gente pegar no além, um ato de traição, um ato que chegou a se consumar uma traição, que como a gente falou anteriormente, é uma transgressão que pode ter muitas vezes caret, desligamento espiritual, ou até mesmo pena de morte pelo Beidin. E aonde começou aquele ato de traição? Começou numa conversa que não deveria ter acontecido, conversou com descuido, a pessoa deveria ter sido muito mais cuidadosa quando ela teve esse contato com uma pessoa do sexo oposto. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente para não acabar não caindo nesse tipo de erro, coisas pequenas que a gente acaba, infelizmente, não se cuidando, e isso pode causar erros gigantescos. Ou Leaskir Shem Shamayim Levatalá, ou quando a gente acaba mencionando os nomes de Hashem em vão, ou Leilech Batel, quando a gente anda sem fazer nada, sem nenhum propósito na vida. Então, cabeça vazia, com certeza vai levar a transgressões. Quando a pessoa não tem o que fazer, ele vai acabar procurando e vai acabar tropeçando em coisas, em transgressões muito grandes. Kolelo veod rabot kahen, beinei anashim rabim, veafilu beinei gdoleador, chen nechshavot kalot. Todas essas transgressões que a gente mencionou, aos olhos de muitas pessoas, e às vezes aos olhos até de pessoas grandes, infelizmente parecem como coisas leves, parecem como coisas sem importância. Tem até uma paraxá da Torá chamada Eikev, essa paraxá chamada Eikev, os nossos sábios explicam que Eikev também significa calcanhar. A Torá está chamando a atenção para a gente de todos os erros que a gente pisa com o calcanhar, erros que parecem coisas pequenas, coisas do dia a dia que não são importantes, e na prática, no nosso julgamento, é o que vai acabar definindo o nosso julgamento. Se a gente considerar mesmo essas transgressões que parecem pequenas, que parecem leves, se a gente considerar como transgressões pesadas, a gente vai evitar as transgressões mais pesadas que podem vir como consequências delas. Veyesh bazé arba tamim, tem 4 motivos que a gente deve ser cuidadoso, mesmo com as mitzvot, as transgressões mais leves, como se elas fossem pesadas. Primeiro motivo, she'en leabit lekatnut averá, a gente não deve olhar para se a transgressão ela é pequena. Eila yabit legdulat amelech sheizhir aleia, olha a grandeza do rei, que ele que me pediu para não fazer isso. Então, de novo, mesmo que é um ato pequeno, vamos talvez trazer um exemplo para a gente, para o nosso dia a dia. Se vem a rainha da Inglaterra agora e ela me pede uma coisa pequena, ela me pede, olha, por favor, você está vendo esse copo de água que está na mesa? Não tome esse copo d'água. E vai a pessoa na frente da rainha e bebe esse copo d'água. Uau, a rainha está te pedindo uma coisa e você ignora o que ela pediu na frente dela. Você toma o copo d'água que ela te pediu para não tomar. Então não olha que o ato parece pequeno, olha a grandeza de quem te pediu. Você está indo contra quem? O rei dos reis, o criador do mundo. Mashal Melech, isso se compara com o rei
Shetzivá leshnei avadav, ele ordenou para 2 servos dele, para 2 escravos que serviam ele, laehatzivá leavir lo lishtot, para um deles ele pede um copo d'água. Olha, você pode, por favor, me trazer um copo d'água, que meot sameh, porque ele estava com muita sede. E para o segundo ele pede alguma coisa que ele não precisa muito, quer dizer, a água, ele está com muita sede, ele precisa da água, então ele pede água para um dos serventes dele, e para o outro servente ele pede uma coisa que ele não precisa tanto. Veizhir kol echad benafsho, mas ele avisou para os 2, se vocês não fizerem o que eu estou pedindo, vocês vão ser castigados por isso de forma muito dura. Bevadai kol mi sheover chayav mitah. É óbvio, se qualquer um dos 2 não fizer o que o rei pedir, os 2 vão morrer. Que tolimotó sheganav dinar echad, como shetolimotó sheganav elef, porque a punição daquele que roubou uma moeda de ouro, ela vai ser igual àquele que roubou 1000 moedas de ouro. Óbvio que para Hashem, quanto mais a pessoa roubou, é óbvio que isso vai aumentando o peso do erro dele, mas na essência o erro é o mesmo. Roubar uma moeda de ouro ou roubar 1000 moedas de ouro, você está indo contra o que o rei te pediu. O rei te pediu para ser honesto e você transgrediu o que ele te pediu. Que kol echad davar mitzvat hamelech, porque os 2 eles transgrediram uma ordem do próprio rei. Então não é a mitzvah que você tem que olhar, é quem te pediu para fazer. Foi Hashem que te pediu, aquele mesmo Deus que te dá tudo que você precisa, que te dá dinheiro, que te dá saúde, que te deu a tua casa, o teu carro, é contra ele que você está indo. Então a gente tem que lembrar, o que parece uma transgressão leve, na verdade é uma transgressão contra o Rei dos Reis. Kar al kol a Torá Israel. Então Deus, ele em toda a Torá, ele advertiu a gente: Shmor et kol ha-mitzvot, et kol ha-mitzvah asher anohim metzavetchem hayom. Cuide de todas as mitzvot. Então Deus pessoalmente pediu para a gente ser cuidadoso com todas as mitzvot da Torá. O Ktiv arur asher lo yakim et divrei a Torá zot lasototam. Maldito é aquele que não vai cumprir essa Torá que Hashem ele deu para a gente e que ele pediu para a gente cumprir. Então esse é o primeiro benefício da gente olhar mesmo as averotas, as transgressões mais leves, como se elas fossem extremamente pesadas. Achei o segundo benefício, que me chover akala arbe peamim, aquele que vai fazer uma transgressão leve, muitas vezes, asri hamurá, ela vai acabar se transformando numa transgressão grave, kitztaref onesh al kol pam vapam, porque os castigos vão sendo acumulados. Então, no final das contas, era um castigo pequenininho aqui. A pessoa fez uma vez, ele receberia uma chicotada. Ele fez mais uma e mais uma. A hora que ele fez 300 vezes, vão ser 300 chicotadas. O que era uma coisa leve de uma só chicotada, agora já vale 300 chicotadas, já virou pesado. Ashlishi, o terceiro ponto é que Kesheu Murgal, Ba'averot, quando a pessoa se acostuma na vida a fazer transgressões, Ren lo keter, aos olhos da pessoa vira como se fosse permitido. Então, não além, a pessoa vai se acostumando, vai virando normal na vida dela, ela fazer coisas erradas. Velo istamer mehem, ele já não vai se cuidar de fazer essa transgressão. É impressionante, eu vejo com o Lashon Hará. Tem gente que não tem freio na boca, porque já se acostumou, não é por mal, é uma ótima pessoa, ajuda os outros, faz hesed, cumpre um monte de mitzvot da Torá, mas não tem freio na boca. Não porque é uma má pessoa, mas porque se acostumou. Está tão acostumada na vida com o Lashon Hará, que virou parte da vida dele. É normal ele fazer Lashon Hará,
essa pessoa, infelizmente, ela vai acabar não tendo mais controle sobre isso e vai fazer erros a vida inteira. E não além, imagina quando chegar o momento da contabilidade final e ele vai descobrir cada palavra de Lashon Hara conta como uma transgressão por si só. Em 1 minuto dá para falar 200 palavras. Não além, uma conversa de Lashon Hara, quantas transgressões essa pessoa ela vai carregar para a vida dela. Nershav im porkeyom umumar ledavar errado, mesmo que a pessoa seja um tzadik em todas as áreas da vida, mas tem uma transgressão que ele não consegue não fazer, ele é considerado um rebelde em uma coisa. Então isso é como um Eved. Imagina uma pessoa compra um escravo, ele gasta muito dinheiro nesse escravo e ele pede para o escravo fazer uma série de coisas para ele e o escravo vira e fala, olha, eu faço tudo isso, mas tem uma coisa que eu não vou fazer. Isso aqui eu me recuso a fazer. Como assim? Isso é um rebelde contra o dono. E o último benefício que a gente tem é que derech hayetzer, que sheu nitzach bedavar kal, az inatzach bedavar hamur. Olha que incrível. Olha como o Yetzer Hara, ele trabalha, ele vai tendo pequenos ganhos nas pequenas coisas do dia a dia, ele vai levar a pessoa a uma grande transgressão. Então, olha que incrível o que o Talmud fala, que hoje o Yetzer Hara, ele fala para você fazer uma coisa pequena, amanhã fazer uma outra coisa pequena e outra coisa pequena, até que chega um momento que o Yetzer Hara pode mandar você fazer idolatria e a pessoa vai acabar caindo. Se o Yetzer Hara, ele convencesse agora a pessoa a fazer idolatria, a pessoa vai lutar contra o Yetzer, mas ele vai se acostumando, como falam os nossos sábios, mitzvah goreret mitzvah, ve'averá goreret averá. Uma mitzvah, ela puxa outra mitzvah junto com ela, mas uma transgressão puxa uma outra transgressão junto com ela. Como falam os nossos sábios, evei zahir be mitzvah kalá, que bahamurá, seja cuidadoso numa mitzvah leve, como você é numa mitzvah mais rigorosa. Por quê? Porque a gente não sabe a recompensa de cada coisa, a gente não sabe quanto a Hashem vai pagar para cada coisa boa que a gente faz na vida, e não além as transgressões, tudo que parece pequeno vai se acumulando e vai se transformando em coisas muito graves. 14º princípio da Teshuvá, Arba Asar, a Vidui, como a gente já mencionou, o Vidui é a confissão dos nossos erros, a gente confessa diretamente para o Criador do mundo, sem intermediários, não é um ser humano que vai trazer para a gente acaparar a limpeza espiritual, então a gente faz a confissão dos nossos erros diretamente para o Criador do mundo. Shenemar, como está escrito na Torá, Veitvadá asher hatá lea, confessa os erros que você fez para Hashem, Veyesh rová alav leaskir avonotav, e isso é uma obrigação para a pessoa que está fazendo teshuvá, é obrigado a gente mencionar os erros que a gente pode ter feito na vida. Velama itvadeh al hatot avoisav, ele deve confessar os seus próprios erros, veavonot avoisav, e também os erros dos seus antepassados. Mas por quê? Ele deve também confessar o erro dos seus antepassados, mishum sheu nenash, que sheorez maser avotav beyadó. Se a pessoa continuar com os mesmos maus atos dos seus antepassados, vai acumulando os castigos. Ele vai fazendo com que o castigo que deveria recair sobre os antepassados se acumula na cabeça dele também. Então a gente deve se afastar, se não além, a gente sabe que a família fazia um erro muito grave, se afasta disso, conserta isso e faz bidui dos erros que os antepassados faziam, para a gente não voltar a cair de novo. Behen katuv, e assim também está escrito, Itvadu imavonam veitavon avoisam. Então, confessa os teus erros e os erros dos seus antepassados.
Visaer meod baeta vidui, e seja muito cuidadoso no momento que você está fazendo o vidui, sheigmor belibo lazor drahavaraim, que você está realmente decidido, que você quer abandonar esses maus atos. Talvez não tenha verá maior do que você fazer vidui da boca para fora. A verdade é que, quando a gente faz vidui do Yom Kippur, uma das confissões é justamente por ter feito vidui da boca para fora, sem intenção de mudar. Então, isso é uma hipocrisia, isso é dupi, que a gente chama, você falar uma coisa da boca para fora, mas no teu coração você não está pensando dessa maneira. Que im roser alehem veinosvam, porque uma pessoa que ele faz vidui, ele confessa para Hashem, mas ele não abandona os erros. Aqui só toma cuidado, não precisa ser do dia para a noite, ninguém muda do dia para a noite, mas em alguma área, algum passo pequeno, eu quero abandonar a comida não kasher. Não dá para mudar do dia para a noite e kasherizar toda a cozinha e mudar todos os hábitos da família, mas alguma coisa mostra para Deus que você de verdade está arrependido e você quer mudar. Se não dá para trocar ainda os pratos e as panelas, pelo menos os ingredientes você já pode começar trocando. Se não dá para trocar carne e leite, pelo menos leite, alguma coisa na vida a gente mudar para mostrar para Hashem que eu estou comprometido. Hashem, ele vai dando siata de Ishmaia, ele vai ajudando, ele vai, de todas as coisas que a gente mostra para ele, que a gente quer crescer, ele vai abrindo para a gente os caminhos da Tchuvá. Uma pessoa que ele faz vidui, mas ele não abandona o erro. Olha o machal, olha a comparação que os nossos sábios trazem no Talmud. É como uma pessoa que toda vez que a gente mergulha na mikve para purificação, por exemplo, alguém que entrou em contato com réptil morto. O réptil morto é uma fonte de impureza espiritual e a gente precisa passar por um processo de limpeza espiritual, com mergulho na mikve. Inclusive, Baruch Hashem, estamos começando o Sefer Vaikra, e o Sefer Vaikra, ele trata justamente de toda a parte da pureza espiritual, de toda essa parte da gente se cuidar com a Tahará, com a pureza, com a Kedushá. Então, aqui, imagina uma pessoa, ele encostou num sheretz morto, ele encostou num réptil morto, ele quer ir na mikve para se mergulhar, e uma pessoa está orientando, mas, olha que incrível, ele mergulha na mikve, segurando na mão aquele réptil morto. Não adianta nada. Enquanto você não largar aquele réptil, a tumá está entrando em contato com você. Então, quer dizer, a gente precisa se limpar, e uma das partes principais da limpeza é lazov etahet, a gente abandonar a transgressão, faz o vidui, mas com a vontade verdadeira no coração, pelo menos uma parte da transgressão eu vou mudar na vida, e Hashem, ele vai ajudar na purificação. Então, se não é que nem mergulhar com o sheretz na mão, que a vidui ruat vilá, a confissão é como mergulhar na mikve, é o que traz a purificação espiritual. Ve'achet kesheretz, mas a transgressão é como aquele réptil morto. Bezeh davar barur sheit vilá moelet le oches sheretz, e é sabido que não adianta mergulhar na mikve até você largar esse réptil morto, senão mergulhou, a hora que saiu já está impuro de novo, não adiantou nada o vidui, se a gente não está determinado a abandonar a transgressão. O princípio, 15º princípio da Tchuvá, atfilá, como a gente comentou no começo da aula, nossos sábios fixaram na nossa midá. O primeiro pedido que a gente faz é de sabedoria. Por que o primeiro é sabedoria? Para eu saber o que é certo, o que é errado. Não tem como viver sem saber o que é certo. Sempre que eu pergunto para as pessoas, se você fosse fixar tefilá, qual o primeiro pedido que você faria na vida? Praticamente todo mundo fala ou que pediria sustento ou pediria saúde. Não é nenhuma das duas que a gente pede. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo,
Não adianta ser saudável e a pessoa não saber o que é certo, o que é errado. O que adianta a pessoa viver saudável e milionária, 120 anos nesse mundo, se ela não souber o que é certo, se ela não veio aqui para cumprir a vontade de Hashem? Então, como o Bartenura ele falou na explicação do Pirkei Avot, em Torá, em Kemach, em Torá. Se não tem Kemach, se não tem farinha em casa, para de estudar Torá e vai trabalhar. Mas se não tem Torá, não tem Kemach. O que quer dizer não tem Torá, não tem Kemach? Está cheio de gente que não tem Torá e tem sustento. Olha o que o Bartenura fala, de que adianta ter o sustento se não for para usar no caminho da Torá? Era melhor, Deus nos livre, mas a pessoa ter morrido de fome do que viver 120 anos e não cumprir o que a gente veio cumprir. Então, aqui a gente precisa fazer tefilá, sheitpalel lachoter Hashem Baruch Hu, que a gente reze para Hashem, veivakesh me'et Hashem Baruch Hu, sheyazreu al tchuvato, pedir ajuda a Hashem. É difícil fazer tchuvá, Hashem, me ajuda. Todos os dias, nossos sábios fixaram o segundo pedido, depois de pedir para ter claridade na vida, a próxima coisa, antes de pedir saúde, antes de pedir sustento, eu peço para Hashem me ajudar a fazer tchuvá. Vai estar no Sharei Tahara, e assim Deus vai abrir todos os portões da purificação para a gente poder crescer e se limpar de todos os nossos erros. A Shishasar, o 16º princípio da Tchuvá, Tikkun HaMeovat, o consertar o que foi corrompido, a gente tentar, obviamente, dentro do que é possível a gente consertar, Sheitaken Kol Ma Sheivet, a gente tentar consertar tudo que a gente desviou na nossa vida, Kegon Im Gazal Adam, por exemplo, alguém que roubou, como a gente conserta? Yashiva Gzeilah Kodem Avidui, antes de confessar para Hashem, conserta o teu erro, devolve o objeto roubado para o dono dele, que deixa Itratzeba Avidui, para que a sua confissão ela seja aceita por Hashem. Im Gazal et Adam ve'en lo lifroa, e se a pessoa roubou e ele não tem dinheiro para devolver o fruto do roubo, Itpalela Elokim, Sheiten lo asagat yad sheipará, reza para Hashem, Deus ele vê um coração quebrado, eu quero fazer tchuvá, eu quero devolver esse dinheiro, eu fui desonesto, eu fiz uma coisa errada, Hashem me ajuda a fazer tchuvá, me manda dinheiro para eu poder consertar esse erro terrível que eu fiz, e Hashem ele vai ajudar sempre que Deus ele vê que a pessoa ela está de coração aberto, de coração quebrado, Deus ele vai escutar essa pessoa. 17º princípio da Tchuvá, Lirdov Peulata Hesed Vaemet, a gente viver correndo atrás de atos de bondade e de emet, não só fazer bondade quando aparece, corre atrás da bondade, vai procurar aonde fazer bondade, Shenemar, Behesed Vemet Yehupar Avon. Olha que incrível, através dos atos de bondade e de emet, de verdade, isso traz expiação para os nossos erros. Então, no além, tem duas maneiras da gente ser limpado, ou através de castigos, de sofrimentos, ou através de bondade, quando a gente faz bondade com alguém. Olha que incrível, a gente está se limpando e está evitando algum tipo de sofrimento. Tem uma história no Talmud de um Rav que ele teve um sonho que os sobrinhos dele, eles estavam se comportando, estavam fazendo alguma coisa errada e eles iam ter que ter uma grande perda financeira para ter expiação espiritual. O que ele fez? Ele, o ano inteiro, ele não queria, obviamente, revelar o sonho, porque senão ele vai estragar o processo de tchuvá dos sobrinhos, mas o ano inteiro ele incentivou que os sobrinhos doassem dinheiro para Hesed. Ele tinha sonhado que eles iam perder 700 moedas de ouro, era muito dinheiro. Eles doaram, Baruch Hashem, quase 690 moedas, alguma coisa assim. Faltaram 10 moedas de ouro. Erev Rosh Hashanah, eles foram presos com uma falsa acusação.
eles foram mandados para a prisão, eles passaram sofrimentos muito duros. O tio foi visitar eles, falou para eles, podem ficar tranquilos, daqui a pouquinho já vai terminar a expiação das 10 moedas que faltavam e vocês vão ser libertados. Eles não entenderam o que o tio está falando, ele explicou sobre o sonho dele, vocês deram 690, vocês só vão ficar um pouco de tempo aqui na prisão, é o que faltou, o que vocês não fizeram Hesed e Tzedakah, vocês vão ter que pagar agora com sofrimentos. Os sobrinhos perguntaram, mas tio, por que você não contou para a gente teria dado com alegria. Com alegria vocês teriam dado, mas não com coração. Vocês iam ter dado para fugir do castigo, não para ajudar as pessoas necessitadas, não ia ter valido nada. Baruch Hashem, vocês deram de coração, vocês deram com vontade, é por isso que já teve capará, já teve a limpeza de tudo que vocês doaram. Quando terminar essas 10 moedinhas que faltavam, aí sim vocês vão ser libertados da prisão. Ve'im haroter lo shav el Hashem itbarach ve'lo yitkaper avono bepoal chesed como shamar hakatuv. Então, se o transgressor ele não fez chuvá para voltar para Hashem e ele não vai ser espiado através do ato de Hesed, não adianta só o Hesed. O Hesed tem que vir junto com a chuvá, com arrependimento pelo mau ato. Enquanto ele não se arrependeu, só o ato de bondade não adianta. Como chamar Katuv, Asher lo isapanim, veloi cachorra, Deus não dá favorecimento para ninguém no julgamento, e Deus não aceita suborno, não adianta tentar subornar Hashem. O primeiro passo tem que ser a chuvá. Para a mancha que ficou na nossa alma depois da chuvá, o Hesed, ele pode limpar aquela mancha. Mas enquanto não fez chuvá, não tem como começar o processo de limpeza. O Pirshu Rahamim, nossos sábios explicaram, Loi Kachorra, Deus ele não recebe suborno. O que quer dizer isso? Mitzvah, ele não recebe como suborno as mitzvot que a gente faz, Lehavir alavonot, para apagar uma transgressão que a pessoa fez. Deus não desconta uma transgressão com uma mitzvah e fica elas por elas. Não é assim. Bezeh pasuk becheser vemet yehupar avon. Então, esse versículo, com bondade e com verdade, vai ser espiado a transgressão. Al-balei tchuvá daber, está sobre uma pessoa que fez tchuvá, sobre uma pessoa que está arrependida dos atos dela, e, além disso, ele faz atos de bondade, esses atos de bondade vão limpar a transgressão que a pessoa fez. Porque tem algumas transgressões que a Tchuvá e o Yom Kippur, eles deixam isso pendurado, vem Surim e Markim, e quando vem sofrimentos, os sofrimentos eles terminam com a limpeza. Então, ao invés de esperar os sofrimentos, já faz Tchuvá agora, e os atos de Hesed, eles vão terminar esse processo de limpeza. Deine a Hesed Magem Ba'adachote, Vaishmor alav mina isurim. Os atos de bondade protegem o transgressor e fazem com que ele seja guardado de qualquer tipo de problema, de dor de cabeça, de sofrimentos. Vegam yetzileinu minabavet, pode até mesmo salvar a pessoa da morte. Como shenemar, utzedakah tatzil mimavet. A tzedakah, ela salva da morte. Bezrat Hashem, eu já contei, tem muitas pessoas nesse shiur, que Baruch Hashem já assistem muitos anos aula comigo, uma história que aconteceu comigo, Bezrat Hashem, na aula que vem eu vou contar essa história, e a gente vai ver até onde chega a força, Bezrat Hashem, da Tchuvá, da Tzedakah, dos bons atos. Isso traz uma grande limpeza espiritual, e Bezrat Hashem, a gente vai, através dos atos de bondade e da Tchuvá, do arrependimento pelos nossos erros, a gente vai conseguir consertar todos os nossos erros. A aula que vem, a gente vai terminar esses últimos 3 princípios da Tchuvá que faltaram, e vamos começar a ver as coisas que dificultam, as coisas que podem até mesmo impedir a nossa Tchuvá verdadeira. Shavua Tov!